Pessoal, boa noite. Na nossa última aula, que eu até mandei uma videoaula para vocês, né? Nós falamos a questão da política de saúde mental, né? Onde nós vimos que nós ainda estamos no processo da reforma psiquiátrica, né? Apesar de algumas dificuldades que nós temos, que nós vimos, né, dentro das políticas, a questão dos profissionais, a questão da família, a questão da marginalização, né, dos nossos pacientes, mas nós estamos criando uma nova roupagem, né, uma nova visão da saúde mental, tá? Dentro dela, nós temos alguns serviços que estão sendo abertos, que são os serviços que nós chamamos, e já falamos, que é extra-hospitalar, tá? Que com o fechamento dos hospitais psiquiátricos, nós estamos, né, o Ministério da Saúde está criando e ampliando a rede de saúde mental extra-hospitalar, certo? Então, a partir de agora, na nossa aula de hoje, nós iremos entender, tá? Como esses serviços funcionam, tá? Como é feito a abertura desses serviços e como é feito a ampliação desses serviços, ok? Então, hoje nós vamos adentrar na rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, tá? Então, quando vocês escutarem falar aí em RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, ok? Essa rede, pessoal, é na rede que nós iremos trabalhar alguns serviços, tá? Como CAPS, residências terapêuticas, programas de volta para casa, o matriciamento, SERSAM, o AT, ok? E hoje nós iremos começar com o CAPS. CAPS significa Centro de Atenção Psicossocial. Centro de Atenção Psicossocial. Nos slides eu vou falar algumas coisinhas que vocês vão diferenciar como o sistema começou e como nós estamos trabalhando hoje, tá? Lembrando para vocês que todos esses serviços extra-hospitalares têm o caderno do Ministério da Saúde, tá? Aqueles cadernos de saúde, tem lá todos esses serviços, ok? Os slides que eu vou apresentar para vocês, todos são do manual do CAPS, tá? Por isso que eu vou ficar fazendo esse paralelo do que o manual recomenda e do que a gente utiliza nos dias de hoje, ok? Que houve algumas mudanças, algumas adaptações, ok? Qualquer momento vocês podem perguntar. Então, o CAPS é um serviço ambulatorial de atenção diária que funciona segundo a lógica do território, tá? O CAPS, pessoal, ele funciona todos os dias, né? Aliás, ele funciona de segunda a sexta, certo? E ele é quem organiza a rede de saúde mental do município, tá? Se no município não tem CAPS, então, esse município, ele é referenciado, os pacientes que precisam de serviço mental deste município, que não tem CAPS, ele é referenciado para um município para um município que tenha CAPS, ok? Então, de acordo com a pactuação feita entre os gestores, né, a questão da regionalização, que são princípios do SUS, tá? Sempre tem que ter um CAPS de referência para aqueles municípios que ainda não têm CAPS, ok? Apesar do Ministério, ele querer, né, ele tentar, a política, né, falar que todos os municípios têm que ter pelo menos um tipo de CAPS, ainda não é nossa realidade, certo? Nós temos municípios aqui, vizinhos, que não têm CAPS, mas eles têm um CAPS de referência, que é o ICOL. O CAPS, ele oferece cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, com o objetivo de substituir o modelo hospitalocêntrico
evitando internações desnecessárias e favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e suas famílias, tá? Então, vamos entender aí o que seria esse clínico e de reabilitação psicossocial, tá? A parte clínica, pessoal, é que no CAPS, né, nós temos que tratar os transtornos. Esse é o nosso serviço, tá? Então, quem tem transtorno mental diagnosticado ou quem tem algum sofrimento psíquico que não é diagnosticado com transtorno mental, ele também deve ser tratado no CAPS. E essa reabilitação psicossocial é aquilo que nós já tínhamos falado, né? O CAPS tem como objetivo ressocializar o paciente, levar o paciente de volta à sociedade, tá? Para que a sociedade o aceite, para que a sociedade trabalhe, tá? E deixe esse paciente realmente usufruir do que é direito seu, que é a liberdade, que está dentro da Constituição, que está dentro dos direitos humanos e que está dentro da política da deficiência mental, tá? Então, essa questão de exercer sua cidadania e de inclusão social dos usuários e de seus familiares faz parte da reabilitação psicossocial, que é um tratamento, um trabalho ofertado pelo CAPS. Atende prioritariamente pacientes com transtornos mentais severos e persistentes, em que o comprometimento requer um monitoramento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Vamos entender aí alguns pontos, tá? Ó, pessoal, nós temos pacientes graves, que são pacientes que estão sempre em crise e que a gente considera que são pacientes com transtornos mentais severos, graves e persistentes. Esse tipo de paciente, eles são tratados no CAPS. Nós temos pacientes que têm transtornos leves, que eles convivem muito bem com a sua doença e o seu dia a dia, o seu cotidiano, tá? Esse tipo de paciente, ele não precisa estar frequentando o CAPS todos os meses. Ele pode utilizar a estratégia saúde da família, ok? Por exemplo, ele passou no psiquiatra e o psiquiatra marcou, o psiquiatra lá no CAPS, tá? E o psiquiatra marcou para ele vir agora com 3 meses. Mas a medicação, ela vai acabar com 1 mês, tá? Então, ele pode, né, ir na estratégia e pegar essa receita para vir pegar a medicação, ok? Não precisa ele estar todos os meses, de 15 em 15 dias, semanalmente no CAPS, porque ele tem transtorno leve. Logicamente que para que ele consiga, né, o paciente consiga fazer esse percurso, estratégia e o CAPS só quando necessário, tá? A estratégia, ela tem que abraçar esse paciente, certo? Que é o que a gente vai ver aí no matriciamento, ok? Aí, pessoal, quando um paciente, ele não pega sua medicação lá na estratégia, ele vem para o CAPS pegar só a receita com o psiquiatra. Então, veja que ele já tomou uma vaga de um paciente que está em crise. A nossa realidade, né, é que os psiquiatras, eles trabalham um dia e meio, 2 vezes na semana, tá? Então, imagine, né, o quantitativo de pacientes, a quantidade de pacientes que tem para esse profissional atender.
E a prioridade realmente tem que ser os pacientes com transtornos graves e severos e persistentes, porque são pacientes de CAPS e são pacientes que precisam de uma consulta psiquiátrica, ok? Por isso que, para desafogar o CAPS, esses pacientes que têm transtornos leves, eles poderiam sim ir para a estratégia, né? A demanda do CAPS ia ser bem menor, e nós iríamos conseguir realmente atender a maioria dos nossos pacientes que estão em crise. Tranquilo até aí? Entenderam essa problemática que nós temos? Que muitas vezes o paciente que tem transtorno leve, que pode ser atendido na estratégia, quando a estratégia não atende, ele vai para o CAPS e muitas vezes, né, está tomando a vaga de um paciente que realmente estava em crise e que não conseguiu sua vaga naquele dia. Ok? Aí, pessoal, outra coisa que eu quero que vocês entendam aí é essa questão do monitoramento. Nós temos 3 tipos de monitoramento: intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Antigamente, quando surgiu-se o CAPS, você sabe que todo serviço do Ministério da Saúde, ele alimenta um sistema. Né? Existe um sistema e esse sistema é alimentado para provar que nós estamos, né, trabalhando. E daí nós trabalhávamos dividindo os pacientes em pacientes intensivos, semi-intensivos e não intensivos, e alimentávamos o sistema com esses nomes. Colocávamos lá o nome de 25 pacientes intensivos, 65 pacientes semi-intensivos, 150 pacientes não intensivos. E assim a gente estava alimentando o sistema. Hoje, o sistema ele não trabalha mais dessa maneira, tá? Ele trabalha realmente por atendimento. Quantos atendimentos psiquiátricos, quantos atendimentos psicológicos, quantos atendimentos da assistência social, quantos atendimentos da enfermagem, né? Parecido com o da estratégia, tá certo? Quantas visitas domiciliares, quantas buscativa, ok? Só que, para melhorar o serviço, tá? Alguns CAPs hoje utilizam ainda essa divisão, isso no tratamento do paciente, tá? Então, o que é que seria o monitoramento intensivo? Quem entra nesse monitoramento intensivo? Os pacientes que estão todos os dias no CAPS, de segunda a sexta, manhã e tarde. Eles entram no monitoramento intensivo. Quem entra no semi-intensivo? Aqueles pacientes que vão 2 ou 3 vezes por semana no CAPS. E quem entra nos monitoramentos não intensivos? Aqueles pacientes que só vão 1 vez por mês no CAPS. Ok? Aí, quem é que diz que o paciente é intensivo, semi-intensivo ou não intensivo? Tá? Isso é feito na triagem. Nós trabalhamos com triagem. Então, na triagem, o profissional que está lá, que pode ser qualquer profissional que trabalhe no CAPS de nível superior, certo? Como eu falei para vocês, alguns CAPs criam suas normas. E muitas vezes quem acaba fazendo essa triagem é a enfermagem, tá? Mas que pode ser qualquer profissional de nível superior, ok? Mas como, né, pode-se criar suas próprias regras, a maioria do CAPS realmente é a enfermeira, é o enfermeiro, ok? Que fica na triagem. Então, esse profissional que está lá, né, o paciente chegou lá a primeira vez. Então, o profissional que está lá vai escutar a história, né, e vai dizer, esse paciente vai ficar em sistema intensivo. Vai vir todos os dias para o CAPS, porque nós precisamos observar que esse paciente está entrando em crise, está alucinando, tá? E além de ficar no monitoramento intensivo, ele vai ser acompanhado pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pela enfermagem. Isso quem vai dizer é o profissional que está na triagem. Outra triagem,
Esse paciente ele está em sofrimento psíquico porque perdeu uma pessoa próxima e não está conseguindo sozinho, né, superar esta perda, tá? Então ele vai ficar em monitoramento semi-intensivo e vai ser acompanhado pela psicóloga, certo? Vai vir fazer algumas oficinas 2, 3 vezes na semana, ficando aí em semi-intensivo, ok? E é assim, a cada caso, né, o profissional vai orientar para um tipo de monitoramento, certo? Outra coisa, vocês podem pensar, o paciente, quando entra logo no intensivo, depois passa para o semi-intensivo, depois passa para o não intensivo? Não. O paciente, ele entra no monitoramento que a pessoa que o profissional que está na triagem acha que é necessário ele fazer parte desse monitoramento. Caso o paciente esteja no não intensivo, ele tem uma piora, ele precise de maior observação, ele pode ir para o intensivo, tá? Caso o paciente esteja no SEMI, ele teve uma melhora, agora o psiquiatra só vai ver ele uma vez por mês, então ele vai para o não intensivo, ok? Quem vai dizer isso, repetindo, é o profissional da triagem. E outra coisa, pessoal, muitas vezes o profissional que está atendendo esse paciente, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, ele quer observar mais esse paciente. Então, o profissional que está lá atendendo, ele pode também trocar esse monitoramento, tá? Por exemplo, o profissional da triagem tinha colocado o seu João no monitoramento semi-intensivo. Só que a psicóloga, que seu João passa pelo psiquiatra e pela psicóloga, digamos, né? Só que a psicóloga, ela quer acompanhar seu João mais de perto, tá? Quer um controle, uma observação maior do seu João. Então, a psicóloga pode tirar seu João do semi-intensivo e colocar no intensivo, ok? Então, nós trabalhamos em equipe. Então, esse monitoramento, ele pode, sim, ser flexível, dependendo de como o paciente esteja, como o paciente se encontre. Tranquilo com relação aos monitoramentos intensivos, semi-intensivo e não intensivo? Intensivo, todos os dias na semana, manhã e tarde. Semi-intensivo, 2 ou 3 vezes na semana. E não intensivo, 1 vez por mês. Certo? Edmar, intensivo, todos os dias. De segunda a sexta, manhã e tarde. Semi-intensivo, 2 ou 3 vezes na semana. Certo? Aí, pessoal, quando eu digo 2 ou 3 vezes na semana, né, ele pode ir para consulta com a psicóloga, ele pode fazer oficinas, ele pode passar na artesã, tá? Pode ir para o psiquiatra, para a enfermagem, ok? E o não intensivo, 1 vez por mês, tá? Que são muitas vezes os não intensivos, aqueles pacientes que têm transtornos leves, tá? Que estão em monitoramento, que estão estáveis, e eles vão lá pegar a medicação, né, a receita da medicação. O psiquiatra marcou 1 vez por mês, porque ele mudou a medicação e quer ver o paciente com 1 mês. A psicóloga está dando alta para ele, mas ainda quer que ele venha 1 vez por mês, né, passar na consulta com ela ou com ele. Tranquilo? Deu, Edmar? Ótimo. Então, vamos lá. Quando surgem os CAPs? Tá? O primeiro CAPS, foi na cidade de São Paulo, ok? Quando surgiu, se chamava Núcleo de Atenção Psicossocial. Hoje ele se chama Centro de Atenção Psicossocial. Por isso que antes era NAPS
e agora é CAPS, ok? No Nordeste, o primeiro CAPS surgiu aí no Iguatu, né? Olha aí o pessoal de Iguatu, certo? A rede de saúde mental do Iguatu, ela é muito completa, tá? Lá nós temos os serviços, a maioria dos serviços abertos, né, a maioria dos serviços extra-hospitalares, nós temos no Iguatu, tá? Alguns dispositivos nós temos no CAPS ou no ICO, tá? Vocês irão conhecer esses dispositivos, né, essas instituições, essa rede de saúde mental, quando vocês estiverem nos estágios, ok? E o CAPS, pessoal, ele surgiu, tá? Com a portaria 224 de 92 e 336 de 2002, certo? A portaria 224 de 92, ele cria os NAPs, CAPs, comunidades de saúde locais regionalizadas, para oferecer cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar. Nós vimos dentro da política de saúde mental que esse controle com relação às internações hospitalares tem que acontecer. Quem faz esse controle? O CAPS, tá? O CAPS, pessoal, é a porta de entrada da saúde mental. É ele que organiza toda a saúde mental do município, ok? E ele trabalha de forma local e regional, tá? De acordo com os princípios do SUS. Porque, como eu falei para vocês, tem cidades que não têm CAPS. Mas essas cidades que não têm CAPS, elas são referenciadas para cidades que têm, tá? Como, por exemplo, Ipaumirim não tem CAPS, mas eles são, os pacientes que precisam de serviço mental são referenciados para o CAPS 2 do ICOL. Lavras não tem CAPS infantil. As crianças que precisam de atendimento são encaminhadas para o CAPS infantil do ICOL. Lavras não tem CAPS AD, que trabalha álcool e drogas. Mas na frente nós vamos ver esses tipos, não se preocupem. Então, quando tem um paciente aqui com transtorno mental ocasionado por álcool e drogas, a gente encaminha para o CAPS AD do ICOL, tá? Então, o CAPS, ele trabalha de forma pactuada, tá? Com os demais municípios. Existe essa pactuação porque ele é local e regional. Ok? E também ele trabalha com a 336 de 2002, que reconhece e amplia o funcionamento e a complexidade dos CAPs como integrante da rede de SUS. Por isso que existe a pactuação, por isso que trabalha com os princípios do SUS, né? A universalidade, a equidade, a regionalização, as hierarquias, tá? A descentralização, ok? E daí, pessoal, quem pode ser atendido no CAPS? Tá? Pessoas que apresentam sofrimento psíquico que compromete seus projetos de vida, ok? Então, veja que se a pessoa ela é diagnosticada com transtorno mental, tá? E isso vem atrapalhar o seu cotidiano. Essa pessoa, ela deve ser atendida no CAPS. Se uma pessoa está em crise, ela deve ser atendida no CAPS. Se é a primeira vez que eu estou com algum sofrimento psíquico, ela deve ser atendida no CAPS. Aí vocês vão dizer, mas Clélia, você não falou que quem tem transtorno leve, sofrimento psíquico, que não é diagnosticado com transtorno, pode ser atendido na estratégia? Pode e deve. Mas a primeira consulta deve ser no CAPS. O CAPS que vai orientá-la, tá? Para que as demais consultas ela possa ser atendida na própria estratégia, na estratégia de referência, tá? Então, por exemplo,
eu perdi alguém, estou em sofrimento psíquico. Não sou diagnosticada com nenhum transtorno mental. O primeiro serviço que eu procuro é o CAPS, ok? Então, o CAPS, ele vai me orientar, certo? Vai ver se eu preciso de consultas com profissionais de lá, vai ver se eu posso ficar lá na minha estratégia, ok? Eu tenho um sofrimento, eu tenho um transtorno diagnosticado, só que esse transtorno, ele é leve. Digamos que eu tenho uma depressão leve, que eu convivo muito bem com essa depressão e com minha vida cotidiana, né? Eu trabalho, família e tudo mais, social e tudo mais. Preciso estar sempre no CAPS? Não. Vou para a minha consulta uma vez por mês ou de 3 em 3 meses, assim como o psiquiatra recomenda, e os demais meses que eu preciso de uma orientação, que eu preciso de uma receita, posso ir na estratégia de saúde da família, tá? Se eu sou uma pessoa diagnosticada com transtorno mental e vivo em crise, ou estou em crise agora, então eu vou para o CAPS, tá? Por quê? Porque eu entro aqui nesse segundo ponto. Preferencialmente, o atendimento ele deve ser feito com pessoas com transtornos mentais severos e ou persistentes. E eu ainda incluo aí os graves, né? Severos, graves e ou persistentes, ok? Ou incluindo os transtornos relacionados a substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, e também crianças e adolescentes com transtornos mentais, ok? Então, esse público deve ser atendido no CAPS. Assim como os usuários com longa história de internação psiquiátrica, que nunca foram internados e que foram atendidos em outros serviços, eles podem ser referenciados para o CAPS, ok? Então, teve transtorno mental, teve sofrimento psíquico, vai para o CAPS. E o CAPS vai orientar se ele precisa estar lá sempre ou se ele pode frequentar outros serviços como a estratégia. Ok? E daí, pessoal, como se faz para ser atendido no CAPS? Como eu falei para vocês, esses slides, eles são montados em cima do manual do CAPS, tá? E também, como eu falei para vocês, alguns CAPs criam suas próprias políticas, né? Criam seus próprios regimentos, ok? Então, de acordo com o manual, quem pode ser atendido no CAPS? Qualquer pessoa, né, que é encaminhada por qualquer serviço, tá? Seja CRAS, CREAS, assistência, estratégia, tá? Por procura espontânea, a própria pessoa está sentindo e ela procura o serviço, a família dessa pessoa procura o serviço, o agente de saúde procura o serviço, tá? Para essa pessoa. Ou pela estratégia de saúde da família, ok? Dentro de alguns CAPs, inclusive no CAPs que vocês vão estagiar, que é o CAPs do ICOL, eles criaram um regimento próprio com relação a esses encaminhamentos. Só quem é atendido no CAPS são os pacientes que são encaminhados pela estratégia, tá? Isso é uma política, um regimento do CAPS do ICOL. No Iguatu pode ser de outra maneira, certo? Mas veja que está dentro da portaria, desculpa, está dentro do manual, tá? Então, no CAPS do ICOL, se eu estou sentindo, né, algo mental, então eu vou na estratégia, falo lá com o médico ou com a enfermeira da estratégia, e daí ela vai me dar um encaminhamento, certo? E eu vou no CAPS, levo minhas documentações e o encaminhamento, e daí vai ser marcado o dia para que eu faça a triagem. Tranquilo? Qual foi o último que eu falei, Edmar? A estratégia? O regimento? O regimento? É assim. Quando a gente falou nas políticas, eu falei para vocês que cada CAPS, ele pode criar sua própria forma de trabalhar, seu próprio regimento,
né? Logicamente que ele vai obedecer o Ministério da Saúde e o SUS, certo? Mas ele pode criar suas políticas locais. E essas políticas, que é o regimento local, né, ele deve ser regimentada, né, escrita, certo? E deve mandar uma cópia para os demais serviços, né? Explicar as estratégias, como é que o CAPS trabalha, explicar lá na Câmara de Vereadores como o CAPS trabalha, né? Explicar nos agentes de saúde como é que se trabalha. Então, por exemplo, o horário, né? O CAPS do Iguatu trabalha de 8 às 17 horas, tá? E isso é uma política que eles colocaram lá no regimento de lá. Não sei se é assim, não, estou só exemplificando. O CAPS do ICO, digamos que trabalha de 7 às 16 horas, tá? Isso é uma política deles. Isso, só que essas normas, elas têm que ser documentadas, tá? Se eu crio uma norma para o CAPS que eu trabalho, né? Eu sozinha não. Se a equipe cria uma norma para o CAPS X, então ela é documentada e enviada e explicada para os demais serviços, para que toda a comunidade saiba que o CAPS trabalha dessa maneira. Oh, outro exemplo, o CAPS daqui de Lavras trabalha aos sábados, tá? Então, ele, dentro do seu regimento, os dias de atendimento é de segunda a sábado, tá? O do ICO é de segunda a sexta, ok? Então, isso também vai das políticas locais. Tranquilo até aí?